Muito boa tarde a todos e a todas. Já estamos aqui ao vivo nesse final de semana de lives também, como é o nosso compromisso, né? Fazermos live todos os dias com grandes nomes do futebol, seja na parte técnica, na parte tática, seja também no direito desportivo, né? E hoje nós vamos ter um convidado muito especial, que é o professor Rodrigo Perdigão, professor do Minas Tênis Clube, treinador do Minas Tênis Clube e uma grande referência nacional no futsal, então, do Brasil. Então é muito importante a gente poder interagir também com essa modalidade, que é sem dúvida nenhuma uma modalidade muito importante. O professor já pediu aqui já a sua solicitação para participar ao vivo. Vamos esperar só mais um pouquinho para o pessoal chegar, para a gente poder bater um grande papo com o professor Rodrigo Perdigão, né? Que todos aqueles que gostam do futsal conhecem muito bem o professor Rodrigo Perdigão. Peço a vocês que se inscrevam lá no nosso canal do YouTube, o FutClass Academia do Futebol, para que a gente possa e vocês possam também assistir, né, todas as lives, enfim, tudo aquilo que está sendo feito nessa quarentena. Espero que vocês tenham realmente gostado aí dessas lives que nós estamos fazendo. Então vamos lá, vamos pedir aqui, vou visualizar aqui o pedido do Perdigão. Poder começar aqui a nossa live. Os atletas do Minas estão chegando aí também para assistir. Salve, salve, professor Perdigão. Tudo bem? Boa tarde, como vai você? Tudo bem? Tudo bem, Perdigão? Me ouvindo bem? Me vendo também bem? Perfeito, tá ótimo também aqui. Tá ótimo aqui a conexão também, né? Perdigão, primeiro queria te agradecer, né, por aceitar o convite aqui do FutClass, para tratar daquilo que você faz todos os dias, né? Que é falar sobre futebol, porque a gente sabe que o grande profissional que você acaba estando envolvido no futebol, né? 24 horas, né? Sempre tratando não só da parte também agora acadêmica, né? Mas também da parte tática e técnica. Então, eu queria te agradecer primeiro, né? Por aceitar esse convite aí para poder tratar de uma modalidade tão importante que é o futsal. Deve ser uma honra para mim, fico lisonjeado com o convite, ainda mais falando para um público tão selecionado, pessoas de um nível de esclarecimento lá no alto. Me sinto, ao mesmo tempo, lisonjeado, mas preocupado com o que eu posso vir a ser questionado se eu estaria à altura dos professores que me antecederam. É muita responsabilidade para mim. Tenho certeza, Perdigão. Você realmente é uma referência, né, pela história que você tem, você fez, né? Então, não é à toa que você está onde está hoje, né? Então, por toda a história realmente que você construiu ao longo aí de anos de carreira no futsal, né? Então, a gente realmente tem um público que é um público muito acadêmico, mas muito diversificado também, né? Treinadores, jogadores, atletas, né? Tanto de base como também profissionais, muitos do direito desportivo, né? Que é a área que eu também atuo, né? Então, a gente realmente está escolhendo aí, né, a dedo os nossos convidados, né, porque realmente são convidados muito especiais e que têm história no futebol, né, e no futsal também. Então, mais uma vez te agradecendo e fazendo aqui, né, o nosso primeiro aí a nossa mensagem inicial, né, o FutClass, o pessoal está chegando aí já compartilhando aí conosco. O FutClass então está ao vivo nessa quarentena aqui de lives, né, especiais, trazendo grandes nomes, né, e celebridades aí do mundo do futebol, dos esportes de maneira geral, né, discutindo sobre direito desportivo, sobre gestão profissional, tática, técnica, enfim, tudo aquilo que gira realmente em torno do esporte no Brasil e no mundo, né? É o FutClass transformando o futebol pela educação e transformando a educação pelo futebol. Não sei se o Perdigão está me ouvindo bem aqui, porque parece que caiu aqui a conexão. Deixa eu ver se está tudo ok Eu aqui. estou te vendo, estou te ouvindo, está perfeito para mim. Tá, né? Tá Sim. bom, Perdigão. Deixa eu só ver se eu... Aqui, ok. Eu acho que agora voltou um pouco mais aí pra gente. O pessoal tá chegando aí para assistir o Perdigão, né? Muita gente aí bacana do futsal, muita gente conhecida, né?
Então daqui a pouquinho a gente vai... Aí, Perdigão, agora voltou, acho que voltou bem agora, né? Deixa eu ver aqui. Para mim estava perfeito todo o tempo. Para você tá ok, né? Deixa eu trocar aqui, Perdigão. Deixa eu trocar aqui pelo 4G. Deixa eu ver se de repente pode ser... Tá perfeito para mim. Para você tá bom, né? Para mim que realmente você tá aqui na tela. Tá ok? Para mim que não tá legal aqui. Deixa eu ver se eu passo aqui de novo pro Wi-Fi para a gente poder... Perfeito. Para mim tá ótimo. Maravilha, maravilha, ótimo, então. Bom, então, pessoal, né, para que a gente possa iniciar, né, como disse a vocês, o nosso convidado hoje é uma referência nacional, né, do futsal brasileiro, né, por toda a história que tem, o professor Rodrigo Perdigão, que é atualmente, né, treinador da base do Minas Tênis Clube, né, um grande clube que todos nós conhecemos, né. Perdigão, então a primeira pergunta, né, eu fiz aqui os acadêmicos mandaram algumas questões aqui também para a gente poder discutir, né. E a primeira pergunta, óbvio, né, é apresentar você, falar um pouco da sua história, né, no futsal e como é que você passou por todas essas, a evolução do futsal brasileiro, né, do futsal mundial, né, contar um pouco para o nosso espectador aqui a sua história no futsal brasileiro. Bom, Davidson, eu sou filho de um árbitro de futebol. Meu pai foi árbitro de futebol e futsal. Eu creio que isso que me motivou a prestar o vestibular para a educação física. Eu fui um atleta de pouca qualidade, mas eu fui tão inteligente, mas tão inteligente que eu percebi que não era a minha e fui estudar. Entrei para a faculdade de educação física, me formei no UFMG em 96, mas desde 94 eu já militava como treinador de futsal. Comecei no Barroca Tênis Clube e lá, muito novo, muito jovem, conquistei resultados expressivos para a época, para a discussão, e o Minas me convidou. E desde então, já se passaram 23 anos, eu estou no clube, dirigi todas as categorias possíveis do clube, do sub-12 ao adulto, mas eu acredito ter me encontrado mesmo no processo de formação, onde eu consigo, além de capacitar atletas, formar cidadãos. Eu acho que isso é o mais importante, é o que mais me gratifica e casa muito com o que o Minas preconiza, com o que o Minas... Então, eu acho que o meu casamento com o Minas é um casamento perfeito, muito sincronizado com relação a ideias, ideais e conduta. Então, eu acho que me encontro numa posição importante. Bacana demais, Perdigão. Nós somos prova viva disso, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre a sua passagem, né, como treinador da equipe principal do Minas, né? Salvo engano, foi de 2006 a 2011. E quais foram os títulos? O que te marcou nessa passagem, né? Bom, uma coisa, nós seres humanos, a gente nunca imagina estar preparado para situações, né? A gente sempre fica esperando aquele momento, não, ainda não estou pronto, não estou pronto. E em 2006 as coisas aconteceram e chegaram para mim e falaram assim, ó, será você o novo treinador da categoria profissional. Reiterando que eu não me sentia pronto, mas os resultados da categoria sub-20, eu havia sido bicampeão brasileiro, com vários atletas colocados na seleção brasileira, isso acabou que me trouxe, não vou falar que é uma confiança, mas me trouxe uma coragem. E assim foi. Lá estive por 7 temporadas, um momento inesquecível da minha vida. O esporte de alto rendimento, ele realmente tem um glamour, ele tem todo um contexto diferente que traz muita pressão, mas traz também muita alegria.
E lá eu pude viver tudo isso, a questão da pressão, um alto rendimento, uma cobrança, um relacionamento distinto com os atletas, haja vista que o resultado é que importa, mas lidamos com seres humanos, então o atleta ele tem problemas em casa, com a namorada, muitos estudos, enfim, é um universo complexo. E lá eu tive a felicidade de fazer bons trabalhos, o que mais além dos títulos, foram vários títulos como treinador de adulto, é saber que muitos, mas eu não diria até a maioria dos atletas, alcançaram sucesso em suas carreiras, muitos jogaram em seleção brasileira, e grande parte deles ainda jogam profissionalmente hoje. Então, eles que começaram conosco, ainda estarem em alto rendimento é motivo de satisfação e de muita alegria. Verdade, Perdigão, verdade. Eu me lembro de um jogo agora há pouco que teve, né, salvo engano, foi uma homenagem ao Miltinho, né, que teve o Minas e o Atlético, né, o Clube Atlético Mineiro, mas o carinho que os atletas têm com você, né, brincando, aquela brincadeira saudável, né, ou aquela trairagem também que faz parte, né, daquele relacionamento, a trairagem no sentido figurado mesmo, né, então isso aí só remete, né, Perdigão, a história que você realmente teve, né, no futsal e nesse processo de formação, né? Davidson, o que mais marca e é o que nos faz viver nessa modalidade, eu acho que no esporte em geral, são as amizades que a gente faz. São amizades que a gente leva para a vida porque compartilhamos momentos tão íntimos, tão próximos. A gente viaja, fica vários dias concentrados no mesmo hotel, sob a mesma pressão, vivenciando aquela angústia, muitas vezes compartilhando aquelas alegrias que são difíceis de colocar em palavras. Então acaba que nos tornamos muito próximos. Criamos vínculos afetivos que levamos para o resto da vida. Então, quando a gente tem a oportunidade, de um momento de lazer, nos encontrarmos, aí as histórias são muitas e, com certeza, esse tipo de brincadeira faz parte. Muito bom, Perdigão. Já que você falou sobre a questão de base profissional, né, a gente tem também feito lives aí com vários grandes treinadores, né, do futebol de campo, né? E de base e profissionais também, né? E realmente o que a gente percebe é que existe assim quase que um mundo diferente entre base e profissional, né? Quer dizer, parece que realmente são mundos diferentes, né, Perdigão? Não sei, quais são os desafios assim mais distintos, né? E que você poderia apontar para a gente entre o mundo de trabalhar na base e o mundo de trabalhar no profissional? Bom, essa é uma pergunta muito interessante. Eu acho que, como eu sou um dos poucos, para não dizer o único, que foi até o alto rendimento e optou por voltar, então hoje eu tenho um olhar muito diferente da formação da base. Eu vejo muitos treinadores da base, e aí eu posso falar de forma indistinta de futebol, futsal, handebol, voleibol. Os treinadores, eles buscam, no processo de formação, vencer a todo custo, buscar o resultado de toda forma, levantar o troféu é o mais importante. E chegando lá, eu percebi que o processo de formação é muito maior do que isso. Nós formamos muito mais do que atletas com capacidades coordenativas, capacidades técnicas e táticas, emocionais. Nós formamos cidadãos, pessoas que, como melhor preparadas, essas sim se tornarão atletas profissionais capazes de desempenhar a modalidade escolhida em plenitude e não simplesmente executar rituais técnicos com maestria. Então isso me fez mudar muito depois que eu voltei, perceber que trabalhar o cidadão é muito mais importante para ele quando no profissional. Então, tentando simplificar aqui, quer dizer que o Perdigão, então, não treina aspectos táticos individuais? Não, nada disso. É óbvio que sim. Porém, inserir habilidades para a vida, competências enquanto valores de cidadania, são tão ou mais importantes do que capacidades táticas. Perfeito, Perdigão, exatamente. Eu acho que como você teve, né, essa experiência, né, na base, depois profissional e voltando para a base, né, você pôde apreender isso com muita precisão, né, e realmente poder passar isso para os seus atletas, né. Eu acho que isso, na verdade, os motiva mais, né, e dá até mais segurança para os atletas para
para poder ter a maior crença, né? E, porque a gente sabe, né? O líder ele tem que fazer com que os seus liderados acreditem em você, né? Então, acho que a passagem que você teve acaba sendo realmente fundamental, né, Perdigão? Agora, tem uma questão aqui também, que até foi me perguntada aqui, se você teve experiência em seleção brasileira também, né? Você teve alguma experiência? Como é que foi? Como é que foi essa história em seleção brasileira? Eu fui convidado para ser o técnico da seleção brasileira para os Jogos Olímpicos da Juventude, que aconteceu agora em 2018. Então, em 2017, eu fui convidado, e como já havia um treinador na categoria sub-17, eu acreditava não ser simpático, ético, assumir o local de um profissional que, mais do que já estar lá, ele estava lá com sucesso. Então, ele conseguiu vencer campeonatos. Então, eu achei melhor não, mas o presidente me colocou a seguinte condição. Se você não quer ser o treinador, você seria o superior, o diretor técnico, vamos assim dizer. Então, seria uma função muito parecida com a que eu realizo no Minas Tênis Clube. E acabou que eu aceitei, montei a seleção, a comissão técnica, e fiquei lá por um período curto. Algumas coisas não se encaixaram dentro daquilo que eu acreditava, e para um bem maior, tendo em vista que os Jogos da Juventude eles são um degrau importante para a modalidade alcançar os Jogos Olímpicos, então o esporte está sendo demonstrado enquanto juventude para que a Olimpíada seja o próximo passo. Então, como começaram a existir divergências, eu optei por sair para que não comprometesse o trabalho. Mas foi um momento extremamente gratificante para mim. Me sinto reconhecido e lisonjeado, é o auge da carreira de qualquer profissional. E lá estive com muito afinco, com muita determinação, mas as coisas não casaram como eu imaginava, e o importante é que as memórias foram as melhores possíveis. E está no seu currículo, né, Perdigão? Isso aí ninguém tira, né? Não tem jeito, né? Mas é isso. Perdigão, a gente, né, a gente está entrevistando também alguns atletas profissionais, né, principalmente de futebol de campo. E uma pergunta, né? Sempre, eu acho que você deve ter respondido várias vezes isso, né? A importância do futsal para o desejo daqueles que querem se tornar jogadores de campo. E a gente podia fazer também um pouco o inverso, né? O que o futebol de campo pode ensinar para o futsal? Na minha visão, eu acho que o futsal ensina muito mais para o campo, né? Mas enfim, queria ouvir de você o que você acha sobre isso. Bom, as táticas individuais, as capacidades táticas individuais, que seriam passar, driblar, chutar, perceber-se no espaço, marcar, cobertura, enfim, eu chamo isso tudo de tática individual. Todas elas são muito parecidas entre as duas modalidades, futsal e futebol. O futebol, que é a paixão nacional, que é a cultura do as crianças, elas se espelham nos atletas de futebol. Porém, diferente de quando eu era uma criança, onde existiam vários campos de futebol disponíveis, hoje esse espaço ele é diminuto. São raríssimos os espaços para que uma criança consiga praticar futebol. Então, as quadras, elas estão nos condomínios, em todas as escolas, sejam elas públicas, privadas. Então, o futsal é muito mais acessível, muito mais democrático. A criança que tem o sonho de jogar futebol, ela consegue realizar essa fantasia na quadra de futsal. Então, o futsal é o primeiro degrau para a modalidade futebol. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu acho que é o mais importante, as dimensões da quadra, a regra, a questão do 5 contra 5, o atacar e defender a todo momento faz com que o atleta participe a todo momento do jogo, diferentemente do futebol, onde, enquanto a bola está de um lado do campo, outros 9, 10 jogadores sequer participam da ação. No futsal, todos participam de forma simultânea, compartilhada, enfim. O futsal para a criança é indispensável no processo de formação, seja ele para o futsal também ou para o próprio futebol. Bom, acredito que aos 13, 14 anos, pela demanda do futebol, não do futsal, mas pela demanda do futebol,
se tornam incompatíveis as duas modalidades. Apesar de eu, Perdigão, acreditar que o jovem atleta deveria conciliar as duas modalidades até os 15 anos. Acredito que Dando aqui, recupero. Perdigão, acho que eu consigo. voltou aí para você? Não, agora eu estou te ouvindo. Volta lá naquele contexto que você estava falando sobre o jovem, né? Quer dizer, na hora de escolher os 13, 14 anos. Acho que aí que eu parei. Quando chegam aos 13, 14, 15 anos, eu acredito que muito pela demanda do futebol. Isso tem que deixar muito claro. O futebol, ele exige uma presença, exige são treinamentos físicos que eu não consigo compreender, uma demanda de treino fora do comum, exagerada, sob o meu ponto de vista, faz com que o atleta seja obrigado a optar ou pelo futsal ou pelo futebol. E aí a família, o atleta, muitas vezes vai atrás do sonho, do futebol, e faz a opção pelo futebol. O caminho inverso, ele acontece muitas vezes quando o atleta tenta, aí ele chega até os 17, 18 anos, ele não alcança o sucesso pretendido no futebol, ele busca o retorno. Porém, esse retorno é muito difícil, porque as características do futsal, de um jogo muito mais veloz, tomadas de decisão a todo momento, menos toques na bola, percepção de sinais relevantes a todo momento, faz com que essa transição inversa seja muito difícil. Mas é muito difícil mesmo. Perfeito, perfeito. Exatamente, Perdigão. Acho que você foi preciso, né, no sentido de que realmente o futsal ele acaba sendo fundamental, né, para certas incursões também no futebol. E eu acho que o inverso, né, em termos táticos, eu não sei se realmente se isso ajudaria tanto, né? E essa passagem realmente muito cedo, né, ela acaba sendo muito prejudicial porque poderia se aproveitar muito mais o futsal, né? Quer dizer, e é no momento, inclusive, de crescimento físico, né? Quer dizer, que o atleta começa a dar um estirão, então eu acho que a potencialidade dele poderia ser muito bem mais trabalhada, né, Perdigão? Eu acho que isso, essa conexão, né, que poderia ser, inclusive, entre clubes que já tem o futebol, também o futebol e o futsal, né, poderia ser muito mais presente, né, Perdigão? Se você me permite, existem dois trabalhos de muito sucesso, que é o do Santos e do Fluminense. Vários atletas, mas eu não digo um, dois, são vários atletas que saíram do futsal, começaram no futsal desses clubes e chegaram ao profissional com muito sucesso, com muito sucesso. Perdigão, por que aí é uma curiosidade, né? Você que deve ter acompanhado também, né? Por que e aí a gente vê essa coisa do sair de um para o outro ou de outro para um, como é que ele realmente é difícil, né? Porque parece que são esportes totalmente diferenciados, apesar de ser futebol, eles realmente são bem diferentes. O caso do Falcão, né? Que foi para o futebol de campo e não conseguiu se adaptar, né? O que você acha que aconteceu no caso do Falcão, né? Que é o melhor jogador de futsal do mundo, né? Bom, eu não tenho muitas informações, mas o Falcão diz, aí reproduzindo a fala dele, posso até colocar entre aspas, é que ele teve problemas com o Leão, que era o treinador da época, um treinador muito vaidoso, que disse que o Falcão foi contratado pelo presidente, que não foi contratado por ele e tal. Então isso não permitiu que ele tivesse a carreira possivelmente de sucesso no futebol. Mas para nossa sorte, ele voltou e se tornou o ícone que se tornou. Em alguns momentos, o Falcão se tornou maior do que a própria modalidade. Verdade, verdade. A gente está quase, né, só para dar uma surpresa aqui para o pessoal que está nos assistindo, nós estamos quase fechando aí com o Falcão uma live também muito especial, né? Depois a gente faz essa pergunta para ele, né, Perdigão? Dá para fazer essa pergunta para ele. Perdigão, tem uma questão aqui que aí eu acho que é uma pergunta mais técnica, né? Que foram feitas aqui pelos nossos acadêmicos.
eles perguntaram se o futsal acompanhou o futebol na mudança de metodologia sistêmica. E aí, uma das metodologias que foi colocada aqui na literatura do futsal, né, é o comparativo entre metodologia tecnicista e metodologia sistêmica, né? Salvo engano, o Ferretti já escreveu sobre isso também. Queria que você passasse para a gente uma opinião técnica sobre isso, né, sobre o significado disso. Eu acho que eu posso falar até do inverso. Eu fico feliz em saber se o futebol já utiliza um treinamento muito mais sistematizado em relação à união de ações técnicas, táticas, físicas e emocionais de forma simultânea. Hoje a modalidade futsal, hoje não, há alguns anos, eu posso dizer até muitos anos atrás, os treinos analíticos eles acontecem exclusivamente nos momentos iniciais. É uma metodologia importante, principalmente para as crianças, mas a partir disso, os treinos são posicionais e principalmente situacionais. Haja vista que todos os sinais relevantes devem estar inseridos num contexto de treinamento para que o atleta consiga, a todo momento, reproduzir aquilo que possivelmente encontrará no jogo. É óbvio que o jogo ele é imprevisível, as situações são aleatórias, que nós não conseguimos reproduzi-las nos treinamentos. Porém, nós também conseguimos colocar em todas as sessões de treino situações onde o atleta tem que perceber-se no espaço, bola, companheiros, adversários, e tudo isso inserido uma pressão de tempo, uma carga emocional, para que toda essa situação de treino seja a mais próxima possível do jogo. Então, aqui, sem fazer comparativo nem nada, mas eu não consigo entender um atleta profissional tocar a bola no treinador que está ali, ele devolver e o cara chutar a bola no gol. Onde é que isso está reproduzindo alguma situação do jogo? Eu acredito, e aí, por favor, né, uma crítica, qualquer crítica ao futebol. Muito antes, pelo contrário. Eu aprendo muito através da literatura do futebol. Até porque tem muito mais material do futebol do que do futsal. Mas o futsal já trabalha a questão dos treinamentos situacionais, do contexto do jogo, contextualizado, tudo inserido no treinamento há muitos anos. O mais importante de tudo isso, né, Perdigão, é a integração, né? O que o futebol brasileiro vai ganhar com isso é enorme, é uma enormidade, né? Porque essa integração acaba auxiliando todo mundo. Por falar nisso, que você falou sobre metodologia, né? E aí abraçando aí todos os nossos amigos que estão chegando aí agora também, tem uma pergunta lá de Belém do Pará, do Kleber, né? Ele faz a pergunta se o Minas, né? Se o projeto do Minas de fazer uma transição do futsal para o campo nas categorias menores. Não tem essa obrigatoriedade, né, Perdigão? Isso acontece naturalmente, né? Bom, o Kleber, até para contextualizar, o Kleber foi atleta meu enquanto treinador do profissional. Ele é um excelente goleiro, com uma aptidão para jogar com os pés fora do comum. E eu fico muito feliz porque hoje ele trabalha enquanto treinador em Belém. Então é um motivo de orgulho, é um motivo de muita satisfação. Não, o Minas, ele faz o processo, toda a linha de trabalho, ela se dá voltada para a equipe profissional de futsal. Acontece, sim, de ao longo do processo, muitos atletas saírem e buscarem o futebol. E não são poucos, são vários. Nós temos atletas hoje aí, jogando profissionalmente, que passaram por todo o nosso processo, mas no meio do caminho ele optou pelo futebol, é algo natural. Mas o clube não tem a modalidade de futebol. Me ouviu, David? Oi, Perdigão, é que caiu um pouquinho a conexão aqui. Deixa eu ver se eu retomo. Eu te ouço super bem, eu não te perco hora nenhuma. Você tá bem, né? Você tá me ouvindo? Voltou, beleza. Você tá bem, né? Beleza, ótimo. Então, o mais importante é você. Perdigão, então aí voltando aí, você estava falando que realmente não existe esse projeto, mas acontece, né? Em termos naturais,
essa transição para o futebol. Exato. É isso mesmo, ok. Uma outra pergunta aqui feita também pelo pessoal do, salvo engano, do Ipatinga, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, né? Não tô achando aqui a pergunta, mas vamos continuar aqui, a gente pode fazer depois essa pergunta novamente aí. Perdigão, o Caio, que é do Footclass também, ele está perguntando, né, se existe alguma inspirações de táticas coletivas que podem ser levadas ao campo no caso do futsal, né? Então, voltando àquela história do que o futsal pode trazer realmente para o futebol, né? Inspirações de táticas coletivas. É possível trazer isso para o futebol, né? Tá. Eu faço a seguinte distinção. Inclusive, eu estou aproveitando a quarentena, eu vou terminar o meu livro. O livro vai sair agora, se Deus quiser. É um livro sobre tática individual e tática de grupo. Tática individual é tudo que um atleta consegue perceber e ele sozinho executar. Então é passar, chutar, driblar. E tática de grupo. Tática de grupo é a minha percepção somada do meu companheiro para solucionar problemas. Então isso seria cruzamento, que no futebol se chama overlap, tabela, bloqueio, aspectos defensivos, cobertura, sobreposição de cobertura. Todos os aspectos de tática de grupo, todos seriam inseridos no futebol. Quando eu falo de tática coletiva, e voltando à pergunta, que teve de tática coletiva, como nossa modalidade só temos 4 atletas, acredito, inclusive, que no futebol as ações não acontecem com um número muito superior a 4 em uma ação. Então são 3 ou 4 atletas realizando aquela ação. Então a questão de aproximação, de abordagem, usar a largura do espaço, criar linha de passe na linha do seu adversário, a questão de receber a bola já em progressão, tudo isso certamente seria, o caso muito bem aproveitado na modalidade de futebol. Vejo pouco. Alguns treinadores eu já consigo perceber, alguns contextos que a gente realiza muito facilmente no futsal, mas eu ainda vejo pouco. Mas, como o futsal são 4 contra 4, 3 contra 3, no futebol a mesma coisa, com muito mais espaço, eu acredito que tudo isso seria muito facilmente realizado enquanto tática coletiva no futebol. Perdigão, mas perfeito, é isso mesmo, né? Não tenha dúvida que o futsal pode contribuir muito, né, nessa formação realmente tática, né, como você acabou de dizer. Agora lembrei a pergunta do pessoal do Ipatinga, F7, né, que era uma pergunta que estava até aqui para a gente também, né, já que você está inserido nesse contexto, né, Perdigão, no projeto aí da CBF para licenciamento, né, de treinadores de futsal. Você podia contar um pouco para a gente aí, porque realmente é um projeto grandioso, né, e um projeto de grande importância, né, para o futebol brasileiro como um todo. Sim. Já existia, e eu fazia parte, inclusive, de um curso de nivelamento, muito parecido com o que acontecia, o que acontece na CBF, carga horária muito parecida, porém, nós temos um problema estrutural na nossa modalidade, onde nós somos vinculados à FIFA, a modalidade futsal. Então, a maior entidade é a FIFA. E essa maior entidade, ela se comunica com a Conmebol, e a Conmebol, por sua vez, se comunica com a CBF. A Conmebol não se comunica com a CBFS, que é a Confederação Brasileira de Futsal. Então, todos os caminhos da modalidade têm que passar pela CBF. Assim sendo, a CBF, vamos fazer o seguinte, vamos pegar os cursos de futsal, já que a FIFA e a Conmebol solicitam que seja feito um trabalho de desenvolvimento, um trabalho, inclusive, acadêmico para formar treinadores, para melhorar a modalidade, fomentar a modalidade. A Conmebol e a FIFA solicitaram a CBF e assim foi, ela assumiu os cursos. E estavam previstos 2 cursos agora, para o mês de abril, porém, em função da Covid, eles foram adiados, mas os cursos, eles viram com o propósito de capacitar os profissionais, licenciá-los e, para o futuro, a longo prazo, acredito, criar vínculo de igualdade com os cursos já existentes na Europa. A UEFA, por exemplo, fazendo com que o profissional aqui licenciado possa vir a trabalhar no Japão, na Europa, na África, porque aquele documento diz que esse profissional tem uma capacitação mínima que
o permite a trabalhar com determinados níveis. Muito bom, Perdigão, o projeto. Eu realmente, né? Eu também sou professor lá da CBF Academy, mas eu fico com aquela parte chata do direito, né? Que o pessoal não gosta, que o pessoal não gosta de ouvir. Mas é importante essa integração, né? Não tem jeito, Sim. né? Ô, Perdigão, o pessoal já está pedindo aí quando você lançar o livro para poder mandar um pra gente aqui do Foot Class, tá? Então já está feito o pedido aí, viu, pessoal? É mais um motivo para eu acelerar isso. Vai acontecer, nós já estamos na questão da arte. Vai sair, com certeza. Que bom, bacana demais, Perdigão, bacana. Por falar nisso, né, que você falou, então, acho que a importância, né, dos treinadores, inclusive em termos de oportunidades fora, né, do Brasil também, né, por causa dessa isonomia, eu queria que você falasse um pouco sobre o futsal internacional, né? Brasil e Espanha ainda dominam, como é que você vê aí os países ainda em termos de evolução do futsal, né? Qual é o país que você se sente também admirado em ver um futsal bonito, um futsal também tático, enfim, o que você acha sobre o futebol internacional, o futsal? Tá. Davidson, uma coisa bacana é que essa cultura de Brasil e Espanha, ela vem se perdendo. Hoje outras seleções, e aí, por exemplo, a final do último Mundial foi entre Rússia e Argentina. A Argentina se sagrou campeã do mundo, mas a Rússia já vem fazendo bons trabalhos há muito tempo. Países do leste europeu, a América do Sul, Colômbia, Venezuela se classificou para o Mundial agora. Então, a diferença que existia desses dois países, Espanha e Brasil, para os demais, essa distância ela se tornou menor. E uma das coisas importantes, eu acho que isso vale ser ressaltado, em 2016, eu estava na Comebol fazendo um curso para me capacitar enquanto palestrante, enquanto um divulgador da modalidade. E lá, uma das coisas que mais nos foi cobrado, nos foi exigido, é que voltemos às nossas raízes, ou seja, que voltemos a formar atletas habilidosos, com características de improviso, que use da arte da modalidade como improviso, coisa que nós tínhamos enquanto sul-americanos como diferencial para os europeus, e hoje acaba que abrimos mão disso para copiar muitas vezes teorias, aspectos táticos, comportamentais de jogo, padronizações, e abrimos mão daquilo que fazia, que era a diferença do sul-americano. Então hoje a Comebol está preocupada em resgatar aquilo que fazia do sul-americano diferente do europeu. Verdade, Pedro. A gente está vendo, inclusive, né, muitos vídeos aí dos mundiais, né, que estão passando aí no Sport TV, né, tenho acompanhado também alguns desses jogos, e a gente percebe que o futsal brasileiro sempre foi esse, né, realmente o detalhe final era aquele drible, aquela jogada, né, aquele passe que não se esperava, né, e a habilidade do próprio jogador, né, então o jogo que a gente percebe no jogo europeu é um jogo mais firme, né, mais estático, né? Claro, com uma grande, em termos de disciplina tática enorme, né, sem dúvida nenhuma, mas sem essa malemolência do futsal brasileiro, né? Então, a gente percebe que a gente está perdendo um pouco realmente dessa característica, né, Perdigão? Mas aí, como é que a gente vai fazer isso e se a base não fizer, né? É mais ou menos uma metodologia que você está querendo também trazer, né? David, se você me permite, eu acho que isso é importante demais, principalmente falando do público selecionado do futebol acadêmico, pessoas interessadas na modalidade, é que o processo de formação está muito mais preocupado em ganhar jogos, em demonstrar aspectos coletivos consistentes, e isso faz com que o atleta fique limitado dentro de ações essas pré-determinadas pelo treinador, por vaidade, por insegurança, por falta de conhecimento. Esse treinador, ele acaba que limita ele tem trabalhado muito mais para agradar pais do que para propriamente formar atletas. Então, treinos muito difíceis, muito complexos, muito sofisticados, sistemas de jogo dos mais diversos possíveis,
para crianças, às vezes, de 12, de 13, de 14 anos, onde a criança tinha que estar ali feliz, tentando, driblando, errou, volta, sabe? Eu acho que nós, treinadores de base, temos uma responsabilidade gigantesca no propósito de resgatar aquilo que foi nosso. Nós abrimos mão da nossa cultura para poder fazer, demonstrar, muitas vezes, para os pais, para o dono do clube, que nós somos muito inteligentes, que nós sabemos sistemas táticos os mais sofisticados, e abrimos mão, muitas vezes, de promover ao jovem uma formação mais ampla. Muito bom, Perdigão, perfeito. Foi bom que a gente. E olha que nós não combinamos pergunta nenhuma, né? Nós estamos fazendo as perguntas aqui que estão vindo pra gente aqui, né? Bacana. Tem o Gabriel, o Gabigol, né? O Gabriel é do Minas também, eu conheço o Gabriel. O Gabriel está perguntando, eu acho que a pergunta dele é um pouco mais ampla, né? Não é só a saída dos times, né? De outros times para o Minas, né? Eu acho que é uma questão que seria interessante a gente abordar, Perdigão, a questão do incentivo ao futsal, né? Como é que você vê hoje, né, um pouco de falha em termos de metropolitano, porque são poucos times, existe um incentivo muito pequeno. Vou fazer aqui uma remissão, né, ao Jacques, que é pai do Antônio, né, do Sub-14, né, o Jacques que viveu também o futsal e ele contando para a gente na arquibancada, né, falando sobre, olha, Davidson, nós tínhamos 4, 5, 6 times top de linha e era realmente difícil um ganhar do outro, né? E aí, como é que você... Por que essa mudança, o Perdigão? Por que existe realmente essa mudança mais bruta, né? Mais abrupta do futebol, do futsal antigamente para hoje, né? Falta realmente... É um incentivo? Sem sombra de dúvida, esse é o grande percalço? Esse é um... a falta de incentivo é óbvia, quando se tem incentivo, acaba que promove-se um número maior de participantes, mas esse é apenas um. Eu posso colocar outros vários, vamos tentar colocar por partes aqui, para não me perder. Muitos clubes acabaram, por uma questão, hoje até a cidade cresceu demais, então muitos ginásios se transformaram em condomínios, então esse é um ponto. As instituições, elas diminuíram. Um outro ponto, o esporte se tornou muito caro. Antigamente, e aí eu posso, o Jacques testemunha disso, os atletas vinham de Kombi, ficavam hospedados em grupos escolares, dormia-se no chão. Hoje isso é inviável, impossível. Exige-se um mínimo de segurança, um mínimo de cuidado com os atletas. Isso faz com que o esporte seja caro. As taxas federativas também são muito caras. Então, é um outro ponto que também dificulta. Um outro ponto ainda, colocando, a regra fez com que quadras menores, quadras diminutas, elas não sejam mais usadas, elas se tornaram obsoletas. Então, ginásios pequenos, como o do Cruzeiro, como o do Antigo América, esses ginásios não podem ser utilizados mais. Então, acaba que melhorou, porque criou-se mais conforto, uma infraestrutura melhor para os praticantes, para quem trabalha, para quem assiste, mas isso fez com que a modalidade se tornasse muito onerosa, muito cara. Como nós não temos o mesmo apelo de público, de mídia que tem o futebol, então o investimento na nossa modalidade ele é muito menor, fazendo com que apenas aqueles clubes que realmente acreditam na modalidade, que veem o futsal como uma ferramenta educacional que mantém a modalidade com o propósito de formar. Mas realmente é difícil. E se a gente não mudar, buscar alternativas, a tendência é de diminuir a quantidade de clubes. Verdade, Perdigão, verdade. É uma pena, né? Porque realmente eram grandes clubes, né? Com grandes times também, né? E isso acabava estabelecendo, né, para o futsal uma grandiosidade ainda maior, né? Então a gente vê, às vezes, essa diminuição por falta realmente desse incentivo estrutural, né? De ter realmente outros clubes. A gente sabe da dificuldade de todos os clubes, na verdade, né? O próprio Minas também tem as suas dificuldades, então realmente é muito ruim, né? Perdigão, tem uma pergunta aqui que foi feita pelos acadêmicos, né? Porque a partir do momento que você vai falando aí, o pessoal vai perguntando aqui para onde eles podem estudar isso, né? Claro que você já falou aí do curso da CBF, mas eles estão perguntando aqui, além do seu livro, né, que vai ser lançado, quais literaturas mais indicadas, né, para a formação e capacitação de treinadores que você poderia indicar aí para a gente?
Bom, hoje tem melhorado. Infelizmente, a nossa modalidade, acho que a gente perdeu um pouco da nossa história porque nós não registramos muita coisa. A gente poderia ter desenvolvido muito mais se simplesmente registrássemos aquilo que fazíamos. Eu acho que Portugal e Espanha estão muito na nossa frente porque eles produzem muito mais literatura, eles produzem muito mais artigos científicos do que nós brasileiros. Então esse é um ponto que nos faz estar ainda atrás desses outros países. Perdigão, só para te interromper aqui, desculpa, mas é porque realmente isso também acontece no futebol, tá? Então não é só o futsal, não. Você vê que a gente, por exemplo, para ler livros de treinadores, a gente vai buscar no Ancelotti, vai buscar no Guardiola, a gente vai buscar na literatura, né, estrangeira e não na literatura brasileira. Então isso, só para deixar claro para os espectadores, parece que isso realmente é um descrédito, digamos assim, de todo o futebol, né? Não é só do futsal, não. Não, eu acho que isso é uma questão do brasileiro. O voleibol brasileiro é indiscutivelmente o mais forte do mundo. E a literatura, ela é completamente escassa. Imagina quando saírem daí Bernardinho e José Roberto Guimarães. O que vai ser? O que ficou para a modalidade? Então, pensando na nossa modalidade, é a mesma coisa. Mas aqui, voltando à sua pergunta, existem vários e-books. Hoje, os profissionais mais jovens, eles têm buscado esse canal de comunicação que é através do livro digital. Então, eu, por exemplo, tenho 3 e-books, Marquinhos Xavier tem vários, Paulo Cardoso tem vários. Então, na plataforma Hotmart, há uma gama muito grande de literatura, porém, todas elas à distância, não são livros físicos. Livros físicos, Marquinhos Xavier, o atual treinador, Daniel Júnior, muitos treinadores criaram a sua bibliografia, criaram aquilo materializado em livro. Porém, batendo ainda naquilo que nós dois concordamos, estamos muito aquém, mas muito aquém do que a modalidade merece. E a modalidade já fez por merecer. E uma modalidade que tem tanta história, né, Perdigão, não pode ficar atrás disso, né? O Caio está falando que realmente é uma questão cultural, né? Realmente é uma cultura, e eu não sei se seria até um ar de arrogância, né? De achar que nós já sabemos tudo e aí a gente não precisa de estudar, né? Não sei se isso, mas eu realmente caminho um pouco para isso. Por isso que o FootClass nasceu, né, Perdigão, para isso, para dar esse conceito acadêmico, né, ao futebol, né? Porque a gente sabe que hoje, inclusive, e aí vai uma pergunta também, né, Perdigão, a importância da educação, não só dos treinadores, quanto também dos atletas, né? Você podia falar um pouco para a gente aí do que eu sei como é que você é, a exigência que você tem a isso, né? Com relação à educação dos atletas e também dos professores, né? Nós temos aí que estão até nos assistindo aí o Samuel, que é muito estudioso, o Diogo, o Alisson, né? Todos os treinadores do Minas. Então, é uma coisa que você faz questão, né, Perdigão? Mais do que o clube, eu simplesmente sou porta-voz daquilo que o clube acredita. O clube acredita que nós devemos formar cidadãos/atletas. Se eles se tornarão atletas, a gente não sabe, mas trabalhamos fortemente para que isso aconteça. Porém, cidadãos eles serão. Então, para que formemos os melhores cidadãos possíveis, nós temos que trabalhar as competências que a modalidade pode trazer para a vida do atleta. A gente chama, o Minas nos capacita para isso. A gente chama isso de life skills, fazendo uma tradução, seria habilidades para a vida. Então, a questão do atleta ser pontual, do atleta cumprimentar, do atleta respeitar uma hierarquia, e não quer dizer que essa hierarquia ela não deva ser contestada, questionada, que o ponto de vista seja colocado, mas há que se respeitar seus companheiros. Tudo aquilo que é feito no dia a dia reflete no grupo, então ele tem que ter o respeito pelos demais para que exista respeito. Nós fazemos com que os atletas eles saiam do entorno do clube e conheçam asilos, conheçam escolas públicas, eles saiam da bolha que nós, pais, com a melhor das intenções, os colocamos para que ele tenha uma inteligência social de como é que o mundo acontece. Enfim, nós pensamos em formar atletas com o viés de cidadania, com o viés de realmente preparar a criança, o jovem para a vida.
E como a modalidade, a todo momento, existem tantos desafios, existem tantas coisas que a gente pode interligar com a vida, se pudermos fazer esses pequenos links, eu acredito que nós, treinadores, em parceria com as famílias, faremos com que os filhos que lá estão se tornem muito melhores. Então, o objetivo maior é esse. E eu acho que esses valores que você colocou, né, que são, né, principais e basilares, né, eles são basilares para o futebol, o futsal e o futebol, né, não tenha dúvida. Não tem, para mim, eu não vejo diferença, né, e acho que o futebol precisa aprender um pouco mais com isso também, né? Desde as categorias de base mesmo, né? E é aquilo que a gente falou, né, Perdigão? A valorização mesmo das categorias de base, né? Começar desde cedo esse processo de formação que você trabalha tão bem, né? Perdigão, tem uma pergunta aqui também, né, dos nossos acadêmicos, né? E para a escolha da melhor formação tática, né? E para eles, para os acadêmicos, né, que estão fazendo essa pergunta, isso depende de alguns fatores. Contra quem você está jogando, as características dos jogadores da sua equipe e qual o nível de condicionamento físico dos jogadores da sua equipe e outros tantos. Você concorda com isso? É isso mesmo? Quer dizer, na escolha da melhor formação tática, você leva em consideração todos esses fatores também? Deixa. Bom, sim. Porém, como clube, o Minas Tênis Clube, ele tem um processo diferenciado de todos os clubes, e eu falo isso com pesar, porque o que a gente faz, na nossa concepção, é o óbvio, que é criar uma linha metodológica que vai dos 10, 11 anos de idade e vai até o profissional. Então, a cada ano, nós vamos inserindo complexidade naquilo que acreditamos ser o certo. Então, como você bem colocou, eu sou assessorado, eu tenho pares da melhor qualidade, que são Peri, Daniel, Samuel, que está escrevendo um livro comigo, e aqui é até bom que eu estou dando um puxão de orelha nele, que é ele que tá... Ele falou aí agora, ele falou aí, ó. Ele falou, ó, agora a pressão está feita aqui. A arte depende dele. Alisson, Diogo, nós sentamos, criamos uma linha de trabalho e cada um coloca o seu tijolinho. Então, quando a gente faz isso de forma longitudinal, a forma que nós trabalhamos faz com que os atletas tenham as características para que consigamos jogar contra qualquer adversário, seja ele mais capaz, menos capaz, seja ele mais forte, mais... Porém, respondendo a sua pergunta, quando a gente monta uma equipe, é óbvio que nós temos que nos preocupar com o adversário, nós temos que nos preocupar com aquilo que fizemos ao longo da semana, porque nós trabalhamos a semana em função de um jogo anterior, de uma sessão anterior. Então, a gente vai, a cada dia, buscando nos nossos gráficos, nas nossas imagens, evoluir aquilo que foi demandado. Então, a gente vai melhorando. Mas perceber a equipe adversária, trabalhar em função do que aconteceu nos últimos jogos. E o mais importante, valorizando todos os atletas para que eles se sintam, opa, eu faço parte do grupo, eu me encaixo nisso, para que ele esteja feliz. Isso faz a forma de montarmos a equipe. Só um ponto que é diferente do futebol é a questão da preparação física. Porque no futsal, pela regra, nos permitir substituições volantes, a preparação física ela é importante, muito importante, mas ela não é fundamental. Beleza, ótimo, Perdigão, maravilha. Perdigão, estamos chegando aqui nos 5 minutinhos, né? Papo bom, passa rápido, né? Mas o pessoal tá mandando aqui mensagem sem parar aqui no WhatsApp, fazendo um monte de perguntas. Eu falei, calma, gente, depois nós vamos convidar o Perdigão de novo. Mas, Perdigão, fazendo algumas perguntas mais leves, né? Mas de certo sentido histórico, né? Quase que um pinga-fogo aqui. Se você me falasse os dois melhores times que você treinou, você pode destacar assim como... Falar, Davidson, esses dois realmente foram destaques aí para mim. O time que eu fui campeão brasileiro em 2005 e o time que foi campeão brasileiro em 2007. 2005 e 2007 eu não sabia, mas todos eles chegaram na seleção brasileira adulta. Então, eram atletas sub-20, mas... Na época, a gente só eram jovens, a gente via, mas nós ganhamos os 2 campeonatos brasileiros sem perder nenhum jogo. Foram
nós passeávamos. Foram duas equipes. Você pode citar os nomes aí, Perdigão? Pode citar os nomes aí dos atletas, alguns deles? Muito rapidamente, Daniel Japonês, que está na seleção brasileira, Dieguinho, que está na seleção brasileira, Hugo aposentou, foi seleção brasileira, Edu, seleção brasileira, Pintinho foi seleção brasileira, Pichote foi seleção brasileira, Diego, seleção brasileira, Nando, seleção brasileira, e aí, entre outros tantos, Caio, seleção brasileira, foram vários. Então, foram gerações e com esses atletas ainda consegui ficar em 5º lugar na Liga Futsal. Que bacana, Perdigão, que bacana. Agora, Perdigão, 2 times que você viu jogar, que você falou, esses aqui, meu Deus do céu, os 2 melhores que você viu jogar. Atlético Mineiro de 99 e eu acho que o Atlético Mineiro também de 97, as duas equipes, o Atlético de 97 e o Atlético de 99, pela proximidade, eu estava muito próximo. Então as duas, Falcão, Manuel Tobias, Lenísio, Ronaldo, Pio, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito, né, Perdigão? Essa aí realmente ficava fácil, né? Quem que era? O treinador era o Miltinho? Era o Miltinho. Quem que era? Era o Miltinho. Miltinho era o treinador. E Perdigão, 2 treinadores que te serviram de inspiração. Que você admira muito. Faisal Saab, eu vou colocar 3. Faisal Saab, Miltinho e Paulo Cardoso. Por esses 3 eu tenho profunda admiração e mais do que admiração, gratidão. E se eu sou quem eu sou, é graças a esses 3 profissionais. Que bacana, Perdigão. Para a gente ter uma ideia, então, como é importante o processo de formação, né? Porque um treinador vai inspirando o outro e assim a gente vai formando treinadores de primeira classe, né? E agora, para a gente terminar, Perdigão, seu jogo mais emocionante. Você quer escolher mais um, não tem problema. Pô, mas Davidson, esse aqui, esse para mim marcou demais. O jogo mais emocionante que você já atuou. Ou 2, quem sabe? Eu acho que foi a final da Superliga, Minas e Malve, eu era treinador do adulto, nós perdemos a final da Superliga por 1-0, foi gol do Lenísio. Eu acho que esse foi o jogo mais emocionante e eu chorei muito na derrota porque eu acreditava que naquele momento a nossa equipe era mais capaz e poderíamos conquistar um título que seria surpreendente para o mundo e infelizmente não aconteceu. Poxa, Perdigão, mas foi o mais emocionante, né? E o futsal também, assim como o futebol, faz parte, né? Eu acho que foi só crescimento para você também, né? Como se diz, Perdiga, obrigado, cara, pela sua generosidade aí também, né? Pessoal, você já viu a manifestação do pessoal aí? Você tá vendo como é que você é querido, né? Respeitado, né? O pessoal tá mandando aí, admiração total por você, então... mais uma vez te agradeço essa generosidade de nos atender, de trazer qualidade, né, para o FutClass, né, que realmente tem feito um papel muito importante, né, na formação daqueles que vão atuar no futebol, no futsal, né, nos esportes de maneira geral. Então, eu queria te agradecer aí realmente aceitar o convite e quando lançar o livro aí, vamos fazer outra live para falar do livro, né? E aí você manda um livro pra gente aqui do FutClass pra gente poder destrinchar o livro e fazer perguntas para você, viu, Perdigão? Muito obrigado, viu? Davidson, muito obrigado, muito honrado pelo convite. A todos os amantes da modalidade, me coloco à disposição e eu posso personificar no Minas Tênis Clube, que também está com as portas abertas. O que precisar. Muito grato, muito obrigado. Bacana demais, Perdigão. Manda uma mensagem agora para a gente aqui do FutClass, né, para os nossos acadêmicos. Lembrando, só para lembrar todos vocês, nosso canal do YouTube, né, com todas as lives disponíveis. Essa do Perdigão está subindo agora também para o YouTube, né, para que vocês possam assistir. Amanhã, Perdigão, a gente vai ter o João Quiminazo, que é um grande advogado de atletas no direito esportivo. E segunda-feira, Perdigão, nós vamos ter a presença do doutor Marcos Mota, que é o advogado responsável pela vinda do Neymar, né, pela ida do Neymar ao Paris Saint-Germain. Então, assim, gente, está realmente imperdível. Perdiga, obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço a você e ao pessoal do FutClass. As portas do clube estão abertas. Assista a modalidade futsal, porque eu tenho certeza que tem tudo a ver com o futebol, vai ajudar bastante. Muito bom. Gente, um abraço para vocês. Perdigão, obrigado mais uma vez. Um abraço, pessoal. Obrigado, bom domingo, bom final de semana.